Presidente, senhores deputados, o PCP realizou em Aveiro as suas jornadas parlamentares pela defesa da produção nacional, pela criação de emprego e pela valorização de salários e direitos. A realidade deste distrito não é diferente nem está desligada da realidade vivida no resto do país e revela com clareza as consequências da política de direita na vida das pessoas e do país. Uma realidade confirmada nestas jornadas, nas quais comprovamos as grandes dificuldades sentidas pelos agricultores, pelos pescadores, pelos trabalhadores do calçado, da cortiça e da indústria automóvel, assim como as pequenas e médias empresas, com as evidentes consequências para a economia nacional. Uma realidade verificada na agricultura, que assume grande importância no distrito, apesar da não execução do projeto do Baixo Fogo a Lagonar e da fuga do Governo ao cumprimento de resoluções da Assembleia da República, o que leva a que avance a salinização dos solos e se perca capacidade produtiva numa das áreas mais férteis do país. Nas produções hortícolas, acentua-se a redução de preços, como se pode verificar com a batata, que chegou a ser paga aos produtores portugueses a 5 cêntimos o quilo, ao mesmo tempo que o Governo autorizou a importação de batata do Líbano, atirando os agricultores para situações de profundas dificuldades, à semelhança do que acontece com os produtores de leite, que verão a sua situação agravada com o fim das cotas leiteiras. É o Governo ao lado dos grandes proprietários, da grande indústria e da grande distribuição, que detém 75% do mercado agrícola em Portugal, contra a pequena produção e a agricultura familiar, cujo papel na produção de produtos de qualidade e na ocupação do território e povoamento das aldeias do nosso país é fundamental. Na pesca, uma atividade económica também de grande relevância no distrito, acentuam-se significativamente as dificuldades sentidas pelos pescadores, muito devido aos baixos preços praticados na primeira venda em lota, assim como à paragem imposta na pesca da sardinha. Também neste setor, além da imposição de medidas lesivas à atividade pescatória e aos direitos dos pescadores, o Governo foge às resoluções aprovadas na Assembleia da República, estando por cumprir aquelas que são respeitantes à arte chávega. Na indústria, com a destruição de milhares de postos de trabalho e encerramento de inúmeras empresas, deixando muitas vezes famílias inteiras sem emprego. Na educação, onde se comprovou a escassez de profissionais, bem como foi possível constatar o descontentamento da população com o encerramento de escolas e de outros serviços públicos. Na saúde, cuja acentuada carência de profissionais, aliada ao encerramento cego de unidades de saúde, serviços e valências hospitalares, coloca em causa o direito à saúde. Nos transportes, com o exemplo da linha do Voga, cujo futuro é incerto devido às opções de desinvestimento por parte do Governo e intencional degradação da linha e do serviço, visando o seu encerramento. Um transporte fundamental para a população que, sem alternativas, não tem como deslocar-se à cidade de Aveiro. Por tudo isto, o PCP irá propor um plano de emergência para o distrito de Aveiro com um conjunto de medidas concretas para responder aos problemas identificados. Senhora Presidente, senhores deputados, o distrito de Aveiro é exemplo das consequências dramáticas da política de direita, das responsabilidades do Governo PSD-CDS, das responsabilidades que o Governo PSD-CDS não quer assumir e da fantasia da sua propaganda. A falácia da saída limpa propalada pelo Governo é desmentida pelo agravamento da situação económica e social, designadamente os elevados níveis de desemprego e a continuada degradação das condições de vida dos trabalhadores e das populações. Longe dos anúncios feitos de recuperação económica, o dia-a-dia da maioria dos portugueses é marcado pelo aumento da pobreza e da exploração, pela perda de poder de compra, pela crescente dificuldade de acesso a serviços públicos, com especial destaque na saúde, e pelo atropelo dos direitos laborais e sociais. As opções do atual Governo impõem ao povo um caminho de empobrecimento, ao mesmo tempo que sustentam medidas que permitem aos grandes grupos económicos e financeiros engordar os seus lucros. Os trágicos números revelados pelo INE são esclarecedores. 2.700.000 portugueses em risco de pobreza, confirmando um agravamento brutal das condições de vida das famílias. Um aumento de pobreza superior a 30% entre 2010 e 2013. Este é o saldo das políticas de sucessivos governos de PS, PSD e CDS, dos PECs e do Pacto da Troika, que estes mesmos partidos subscreveram e que PSD e CDS executam eximiamente, benefícios dos grandes interesses à custa do sofrimento imposto aos trabalhadores e ao povo. Portugal não é um país pobre, é um país que foi empobrecido. Foi empobrecido fruto da política de direita praticada por PS, PSD e CDS, de destruição da produção nacional e desmantelamento do aparelho produtivo, de subserviência aos ditames da União Europeia e de amarras a um tratado orçamental negociado e defendido por estes mesmos partidos que têm transformado Portugal num país exportador de mão de obra barata e consumidor dos países do centro. O caminho escolhido pelos partidos que se têm alternado no Governo não é inevitável. Portugal não está condenado à perda de soberania, ao aumento de pobreza e das desigualdades sociais, ao agravamento das condições de vida do seu povo.
e na sequência das jornadas parlamentares, o PCP apresentará propostas concretas, como, por exemplo, uma conferência intergovernamental integrada num conjunto de iniciativas do Estado português no plano internacional, visando a renegociação da dívida e a revogação do Tratado Orçamental. Projetos de lei e de resolução pela regulamentação dos preços dos combustíveis. Projeto de lei de criminalização do enriquecimento injustificado, tendo como base a obrigatoriedade de todos os cidadãos declararem e indicarem origem concreta e compatível com os seus rendimentos legítimos, de património ou de acréscimos patrimoniais de montante elevado que entrem na sua posse, bem como um conjunto de iniciativas com medidas para reforço de combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira. Entre um outro conjunto de propostas de defesa de direitos laborais e sociais, de aposta na produção nacional ao serviço do desenvolvimento económico do país, num caminho de progresso social e por um Portugal com futuro, disse.